Olá, prezados seguidores, nossos amigos, amigas, a você que está chegando, que está acompanhando esse nosso trabalho, nós mais uma vez, neste domingo, trazendo a nossa contribuição no sentido de levar até você muito conhecimento, muita informação. Nós da Facina Inventor Consultoria temos realizado esse trabalho e buscado nas mais diversas experiências muita informação, muito conhecimento. E eu repito e digo sempre de que o conhecimento, a informação, ela deve ser levada à frente. Conhecimento guardado é conhecimento perdido. Então, nesse nosso projeto, que já é conhecido de vocês nas redes sociais, né, do qual participamos nós, a professora Marli, o Ezequiel Covatti, a Fabiana Nodari, enfim, estamos com um grupo muito empenhados em sempre buscar e levar mais até você. Então, dando continuidade, hoje nós estamos aqui mais uma vez e também com uma nossa convidada, né? Uma nossa convidada que vem do meio da comunicação, que tem uma larga experiência aí num trabalho brilhante, eu diria assim, é a Mariana Teixeira, que é publicitária, eu diria que além de publicitária, jornalista, tem feito reportagens, tem trabalhado na área de vendas também, até porque ela vem participando conosco do nosso curso de Comunicação, Oratória e Empreendedorismo, que estamos desenvolvendo junto ao polo da Unopar, né? Através do seu Manir Zene e o Márcio Vidaletes, é isso mesmo, né? Que tem desenvolvido todo esse trabalho e numa grande parceria estamos levando até Soledade esse nosso curso, né? Com uma turma maravilhosa. E aqui está então a Mariana, que vai dar a sua contribuição também nesse meio da comunicação, onde que nós vamos conversar e ela vai trazer essas importantes experiências. Mas eu gostaria de iniciar, Mariana, você contando um pouco da sua história. Sabemos, já é muito conhecida aí através da rádio, né? Através do seu brilhante trabalho, como já disse. Porém, eu gostaria que resumidamente você falasse quem é a Mariana Teixeira. Então, primeiramente eu quero agradecer ao convite do professor Facini, desse curso de oratória, onde nós nos conhecemos aqui em Soledade, através do Polo da Unopar, e que tem sido também para mim um aprendizado, porque mesmo que a gente seja da área, sempre tem muito que aprender. Então, eu sou Mariana Teixeira, eu sou formada, graduada em Publicidade e Propaganda, eu tenho uma especialização em Ciências Sociais e eu trabalho no meio da comunicação desde que eu estava na faculdade. Diferente, eu tenho muitos colegas do meu tempo que acabaram nem indo para a área, mas eu desde do início da faculdade eu já comecei a estagiar em agência de publicidade, já comecei a trabalhar em algumas agências de alguns professores meus. Eu já tinha experiência familiar de ver o meu irmão, que era formado em designer, ele também tinha uma agência, então eu sempre estive no meio da comunicação, das artes, digamos. Até me permita fazer uma observação já aqui, né, de início, mas o quanto isso, eu gostaria que falasse sobre isso, o quanto foi importante você estar atuando já mesmo durante o curso, e eu creio que isso vale para todas as áreas. Eu gosto muito disso, porque na medida em que você está estudando e você já estar praticando, eu entendo como fundamental em qualquer uma das profissões. Exatamente, assim, a área da comunicação, ela tem muita teoria, muita fantasia, digamos, principalmente a publicidade e propaganda, que é algo que no interior é diferente das capitais. A gente não, aquela época que eu me formei, não existia uma agência de publicidade, como hoje é muito mais fácil de ver. Então você acaba tendo que trabalhar em outros braços da comunicação,
que eu acho que tem muita importância, sim, enquanto você ainda está na faculdade, porque aí é a vida real, né, professor? Porque é diferente a vida acadêmica da vida real. Então eu posso dizer, assim, que eu tenho experiência em todas as áreas, porque eu já trabalhei em jornal, redação, eu já trabalhei em agência, eu já trabalhei em site, eu já fui fotógrafa de eventos, eu já fui cineasta, então eu já estive em todas as ramificações. Com certeza, isso é uma bagagem muito grande que realmente ela serve de base, porque quando nós falamos na comunicação são as mais diversas expressões, né? Então isso que você traz, e aí eu perguntaria, então você foge da atribuição apenas do publicitário? Sim, né? Sim, na verdade a graduação se chama, eu fiz na UPF a graduação, era Comunicação Social, Habilitação em Publicidade. Também existe habilitação no meu tempo em jornalismo, e hoje em dia eu acho que existe habilitação em relações públicas. Naquela época não existia. Existia habilitação em rádio e TV. Eu sou de muitos anos atrás. Mas todas elas, se você faz um ano a mais, você forma na outra. Eu não cheguei a fazer essa formação completa. Eu realmente me formei só em habilitação, publicidade e propaganda, que eram 4 anos naquela época, e parei ali, não fiz o jornalismo, enfim. Porém, como eu lhe disse, acabei trabalhando em jornal, até porque no interior é difícil, naquela época não havia agência de publicidade, que hoje é uma coisa comum. Hoje se avançou muito, principalmente por essa necessidade de um marketing maior. Até eu gostaria de lembrar aqui que, para quem nos assiste já acompanha, que hoje você trabalha na rádio, na Rádio Cristal, a tua Rádio Cristal, que é uma rede grande, né? É uma rede que é de Caxias do Sul. Elas são 11 emissoras, e eu também trabalho, que é da mesma fundação, na mais nova, que também são mais outras 11 rádios. Então, no total é um aglomerado de 22 rádios. 22 rádios no total. E há então essa troca desde a parte do jornalismo, digamos, o que acontece entre as 22, ele é filtrado? Como são 2 emissoras diferentes, elas têm 2 estilos diferentes. As tuas rádios hoje, elas acabam sendo mais locais, com notícias mais da comunidade. A mais nova, a gente fala engessada, ela já vem de rede meio pronta, porque ela é uma rádio mais de entretenimento. Então são 2 coisas bem diferentes, uma faz notícia e a outra faz entretenimento. Olha aí, é bastante importante, né, ouvirmos isso, porque por mais que nós avançamos tecnologicamente na televisão, na internet, em mas a rádio, ela continua com o seu espaço, não sei se por uma característica, uma cultura até das pessoas, é muito ouvida ainda, né? Principalmente pela facilidade, quando você está no caminho, na estrada, você vai acompanhando, né? Então, o rádio ainda tem o seu espaço muito grande, né? Ainda tem o seu espaço, apesar de que eu justamente me formei numa época que era muito forte rádio e televisão, né? Eu não tive, durante a minha graduação, uma experiência com redes sociais, porque não existia, né? Nós tínhamos um celularzinho, aquele Nokia quadradão, né? E era aquilo, não existia internet tão avançada como hoje. E isso é um dos pontos que é um desafio hoje para o profissional de comunicação, né? É um reaprender, como todos nós, Exatamente. Né? Eu tenho sempre insistido de que, para a gente que também veio daquele momento do quadro, do giz, né, lá na sala de aula, então é um desafio para todos nós de aprendermos e reaprendermos toda essa estrutura. Exato. Eu gostaria, Mariana, que você falasse um pouco experiências, de momentos que você viveu, né, e vem acontecendo na tua carreira como profissional do rádio, a área da entrevista, né? Porque a gente vê assim como algo muito dinâmico, mas também ele é desafiador para que você possa, na medida, por exemplo, uma entrevista, você ser clara ao ponto de que a pessoa possa dar as respostas que
você almeja? Como é que você vê esse trabalho, as suas experiências nesse campo? Justamente, eu até vou fazer o link com o curso onde eu conheci o senhor, o professor, porque eu busquei esse curso de oratória, porque no início da minha carreira eu era sempre o profissional publicitário é aquele profissional que fica atrás das câmeras, ele é quem organiza, planeja, estrutura toda o que vai ser passado, comunicado para o público. E com o passar do tempo, ao longo da minha carreira, as coisas foram mudando, as redes sociais, até mesmo o rádio. Hoje não se faz mais só rádio, mas se faz vídeo com o rádio. O vídeo hoje é o grande boom da internet. Como poderia, nos colocar melhor o vídeo com o rádio? O rádio, por exemplo, eu sou do departamento comercial do rádio. Certo. Hoje eu não vendo uma mídia mais rádio, eu vendo uma mídia com algo no Facebook, algo no Instagram. Então existe um combo de opções para o cliente estar em todas as mídias, porque cada mídia, isso internamente temos pesquisa, cada mídia tem o seu público e a sua porcentagem de alcance. Então, desta maneira o cliente pode chegar a todos os profissionais. Eu falo assim, professor, como departamento comercial, pelo fato de eu trabalhar no rádio, nós temos 2 clientes. Nós temos o cliente que vai anunciar no rádio, e nós temos o ouvinte, que também é uma forma de cliente, né? Sem dúvida, né? E aí o grande desafio, até por essa ansiedade e necessidade que as pessoas têm, né, de levar, né, a informação sobre aquilo que produzem, sobre aquilo que fazem, né? Então realmente é um desafio muito grande. Sim. E aí a necessidade de estar bem preparado. Por isso a importância e a evolução nesse processo de comunicação. Exato, né? Até mesmo o fato de eu procurar um curso de oratória foi porque nós inventamos um novo produto dentro do rádio. Porque a gente não faz apenas o profissional de comunicação, ele tem que inventar, empreender novas formas de comunicar. E então, com essas questões de tecnologia, ficou muito na moda o tal do podcast, certo, o tal do videocast. Então foi necessário que a gente pensasse não somente na forma de comunicar no rádio, mas também na forma de comunicar no vídeo. E até aqui, já trabalhamos inclusive no próprio curso, né, onde a gente diz assim, você tem que ter aquela empatia, você tem que sentir o que está acontecendo no outro lado, né, justamente para quê? Para que você possa atender e sanar aquelas dores do cliente, né? E na venda não é mais do que isso. Mas nessa mesma sequência você já falas aí em empreendedorismo. E nós temos focado muito nessa questão, né? E você, como empreendedor, até porque quando nós falamos em empreendedorismo, não é apenas aquele que monta o seu negócio, mas eu posso empreender na empresa em que eu trabalho, eu posso empreender nos mais diversos campos profissionais, né? Como é que você vê a questão do empreendedorismo no Brasil e já incluindo essa parcela dos mais jovens também no processo? Como é que você está compreendendo isso nesse momento? Professor, assim, vou aproveitar essa sua fala sobre empreender, não é somente montar um negócio. A gente tem que entender que hoje a palavra empreender significa inovar, achar novos meios de oferecer o seu serviço, o seu produto. E os empreendedores existem em diversos ramos. Existe o empreendedor do serviço público, existe o empreendedor do serviço privado. Então, claro, não é uma coisa fácil, eu creio, nem empreender no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. Até porque é um desafio, até porque hoje existem necessidades de outras formas de comunicar, outras formas de vender. Mas é aquela coisa, se a pessoa tem coragem, tem atitude, ela já está na frente, até pelo fato de que existe muito mercado. Antigamente não existia, como eu havia lhe falado, não existia agências de publicidade no interior. Hoje existe uma agência específica para Instagram,
Hoje existe uma agência específica para Facebook. Então as empresas estão sempre procurando especializações e isso abre um campo muito maior para o profissional empreender, seja na área da comunicação ou seja na área odontológica. Hoje o dentista ele não precisa focar em cárie, arrumar cárie. Hoje o dentista pode colocar botox, hoje o dentista... Então existe um ramo em todas as áreas que se abriu com o futuro. Muitos espaços. Desde que haja essa formação, e aí veja bem, porque o próprio campo concorrencial ele é muito grande. Muito. Né? Então, cada um de nós tem que estar cada vez mais buscando essa especialização. Mas eu queria aproveitar aqui e dizer a vocês, como prometemos, está chegando aí, no mês de maio, teremos novidade no nosso projeto da Facine Inventro. Logo aí na frente estaremos anunciando. E queremos convidá-los, né, para se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram, no Facebook, Lauro Facine OFC, né? Então esse nosso grupo de trabalho muito preocupado justamente a contribuir com esse processo. Vai lá, dá um like, nos acompanhe, participe conosco, nos mande sugestões, estamos muito abertos e é isso que insistimos sempre, né? Essa comunicação ela deve ser a ida e a volta também, né? Então que a gente possa trocar muito isso, tá bem? Mas continuando, então, como comunicadora, eu gostaria que você também falasse um pouquinho a importância da comunicação de modo geral nas mais diversas profissões, porque até então é aquilo que a gente diz, em todas as áreas nós íamos fazendo, né? De uma forma talvez mais lenta, mas hoje se avançou muito. Como é que você colocaria dentro desse processo, dentro das formações, a comunicação como um todo? A comunicação já sempre foi uma coisa muito importante, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Mas hoje a necessidade dela é muito maior. Eu acredito que o fato das informações, antigamente para a gente se comunicar era uma carta, um telégrafo, um fax. Hoje não, hoje a comunicação tu entra no Twitter, tá ali na hora o que o presidente da República lá dos Estados Unidos falou. Então assim, a comunicação ela é muito rápida, as informações que recebemos são muito mais rápidas, então a comunicação hoje é o que está no ápice da importância profissional. Afinal de contas, ele tem que passar sua comunicação, ele tem que ser claro. Clareza. Aí que entra a importância do profissional da comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Então vejam bem, ouçam isso e eu acho que realmente cada vez mais, e eu diria assim que a gente sempre usou muito da comunicação na própria área do magistério, nas demais atividades que sempre fizemos, mas eu fui me dar conta da importância dela a partir do momento que eu comecei a atuar muito forte nesse campo, né? E levando os nossos cursos, né? Fazendo as nossas lives, o nosso trabalho nas redes sociais. E eu diria que hoje uma palavra a mais ou a menos, ela pode nos colocar num patamar como pode nos tirar dele. Exatamente. Né? Então me parece que realmente isso hoje é um dos grandes campos, né? E eu diria assim, quais os desafios, as metas, né, que tem se presente hoje e que você vislumbra neste mercado? Né? Eu acho que daqui em diante a tecnologia vai ser cada vez maior. Então, é óbvio que o profissional de comunicação ele tem que ser uma pessoa adaptável. Não basta apenas saber ir lá fazer jornalismo e saber abrir e fechar o microfone. Não, hoje o profissional ele tem que ser uma pessoa culta, uma pessoa que tenha conhecimento, sim, porque ela tem que passar tudo isso ao ouvinte ou ao receptor da mensagem. Até porque esse receptor, esse ouvinte, né, ele não está apenas hoje ouvindo o seu meio de comunicação, ele está lá com o celular, onde que ele está recebendo ao mesmo tempo as mais diversas informações, né? E aqui um alerta que eu gosto sempre de fazer e me parece que nos últimos tempos nós estamos aí com
um debate que deve acontecer, eu digo assim, com profundidade, que são as próprias fake news, de você justamente ter esse conhecimento para saber o que é verdadeiro e o que está envolto a um interesse pessoal ou de grupos. Porque isso tem ocorrido muito, nós sabemos, as redes sociais, elas são maravilhosas, temos visto inclusive até na televisão, as próprias novelas abordando isso como alerta, e eu acho que isso é interessante, dos próprios jovens, né, sendo ludibriados, sendo envoltos, né, em problemas sérios, em verdades. E na verdade, professor, o que acontece é que eu sou uma entusiasta da tecnologia. Certo. Então eu acho que daqui para frente não tem mais como a gente voltar. Isso é um caminho sem volta. E aquela opinião de que precisa limitar certas coisas, certos crimes, certos abusos na internet que vemos hoje. Justamente, qual é a sua opinião nesse sentido? Então, eu acho que a pessoa não tem... Nós chegamos num ponto que não é mais a minha opinião, é sim, a sua é não. Vai acontecer. É uma coisa que é inerente da tecnologia. Vai haver um limite, vai haver uma regra, assim como existe uma lei na vida real, essa lei da internet já está sendo organizada. Não existe mais como fugir disso. Mas eu acho que isso já é um ponto, é como secar gelo. Agora vamos colocar regras na internet e secar gelo. Na verdade, eu acho que isso tem que vir lá de trás, lá do colégio, a educação de casa. As pessoas têm que ter, saber o que é senso crítico, porque muito na publicidade a gente estuda essas coisas de nichos de mercado. Certo. Então algumas notícias saem para certos nichos de mercado, só que a população em geral tem que ter o senso crítico de entender que aquilo foi para um nicho e que aquilo pode ser uma inverdade para alimentar um nicho. E aí quando você coloca essa questão, realmente é preocupante, e nós vimos há poucas semanas aí, eu diria assim, os mestres desse campo chegaram a se reunir e entre eles definindo aí para que nos próximos 6 meses se diminua o ritmo, né, de toda essa inventibilidade, diríamos assim, dos meios de comunicação, da questão da comunicação própria artificial, né? Justamente para frear e dizer qual o rumo, qual o caminho, porque nos preocupa na medida em que, como se tornou muito fácil o acesso através do telefone, vai chegando essas informações, então esse jovem, essa criança... informação ainda, né? A informação, né, que eles não têm a capacidade de avaliar até onde isso é uma verdade. Exato. Né? Então me parece que as próprias redes sociais, as grandes empresas vão ter que trabalhar um pouco, porque eu ainda sou daquele princípio que se dizia que a minha liberdade, ela vai até onde começa a do outro, e me parece que nós estamos atravessando isso. Nós estamos vendo as pessoas utilizando isso com fins financeiros, né? Com fins políticos. Com os fins políticos, com interesses escusos, pessoais de uma questão que, na verdade, é a comunicação de um todo. Não adianta mais a gente ter uma opinião sim ou não. Não, a coisa tem que ter um limite. Eu já, nas minhas aulas de história, né, durante muitos anos, eu sempre insistia com os jovens, com os alunos, e eu dizia, na época que eu levava o jornal para dentro da sala de aula, né, e como você disse, não havia telefone, não havia tudo isso, era o rádio, era o jornal, depois foi chegando a televisão, né, e aí chegou a parabólica, que daí ampliou um pouco mais esse campo, né, e aí, então eu sempre dizia assim, você precisa analisar quem escreveu, quem está falando, de onde está vindo essa notícia, quais os interesses que podem estar ali expostos. E hoje, mais do que isso, só que não é nada fácil também você compreender esse processo, porque eu tenho visto assim,
pessoas dizendo, você viu que aconteceu isso? Né? E até a gente próprio, eu já me deparei com notícias de parar, dar 2 passos atrás, mas será que isso é uma verdade? A gente próprio, algo que estava ali muito claro que era uma fake news, né? Então, realmente é um campo que me parece que precisa ser barrado lá na ponta, no início, e não há dúvidas que o processo educativo tem uma parcela muito grande nisso, né? Os pais, vamos voltar à questão, os pais lá na família, essa formação, a questão da moral, dos bons costumes, da ética, exatamente, ela precisa ser resgatada. E também nas escolas, né, a questão na faculdade a gente tem moral, ética, até porque um profissional de comunicação precisa ter esse senso crítico para poder passar para o público. Sem dúvida. E outra coisa, uma coisa é eu estar falando, Mariana Teixeira, estou assinando o que eu estou falando, mas as redes sociais hoje, a internet chegou num ponto que a pessoa não precisa mais se identificar, e isso já vira um crime, porque isso já vira uma falsidade ideológica. Com certeza. Então a necessidade de que haja leis na internet, que haja limites é importante, até porque a comunicação, como dizem, é o 4º poder, e ela tem sim o poder de influenciar. Eu mesma, como uma pessoa instruída, caio no conto do seca-barriga, a dieta do seca-barriga, tal remédio. Sim, sim. Entende? Então, assim, é aquela questão. A pessoa tem que ter o conhecimento educativo, porém tem que vir regras de cima. Então, eu acho, Mariana, que nesse sentido nós concordamos, né? De que eu entendo que na raiz, se eu estou enviando algo, eu preciso responder por aquilo que eu estou fazendo. É a autoria minha, então eu preciso. E aí que eu me pergunto tantas vezes, como que depois, eu já vi casos, dias atrás, viajando, e uma pessoa também teve problemas, ela foi até a polícia, e aí foi dito a ela, né, num outro estado, não do Rio Grande do Sul, e foi dito a ela de que não havia nada para eles fazer, que eles não tinham como acessar, e aí nós até ali no próprio restaurante dessa pessoa conversamos, e eu dizia, mas nós precisamos saber de onde saiu a primeira notícia, e eu acredito que hoje há os meios, os recursos, as ferramentas, claro. A tecnologia está aí para identificar isso, que não dependa de um processo que leve um mês, que leve um meio ano, que leve um ano, porque aí também não se justifica. Então, como tudo é instantâneo, eu imagino que imediatamente você pode reparar isso e que deva ser uma responsabilidade das empresas também nesse sentido, né? Exatamente. O comunicador tem sua responsabilidade também. Ah, com certeza, porque quantas pessoas, eu tenho certeza que os seus seguidores, as pessoas que te acompanham, as suas entrevistas, né? A Mariana falou. É claro, né? Claro. Então, quer dizer, porque você cria autoridade. Exato. Né? Essa é uma verdade. O teu trabalho, a tua função, pessoa, né? passa a ser uma autoridade. Então, veja o teu compromisso. É como também. um professor, alguém que está sempre ensinando, falando, comunicando, ele passa a ser um formador de opinião. E está aí a importância desse formador de opinião ser uma pessoa com conhecimento, embasado do que está falando, não falando coisas que sabemos que não está comprovado. Eu, nesse sentido, eu sou um defensor muito da ciência, né? Eu acho que o científico, né? Ele é a base de tudo. Exato. E eu sou um respeitador de cada pessoa na sua área, por mais Exato. Que hoje nós somos generalistas, por mais que hoje, como você dizia, você lá está aí como publicitária, mas como jornalista, como claro. Área de vendas, como... Tá? Então, mas mesmo assim, eu digo sempre que nós precisamos respeitar essa base da ciência, né? E aí você fala como aquilo que nós fazemos, as pessoas seguem. Hoje pela manhã, por exemplo, foi um momento ímpar para mim, quando eu ouvia uma pessoa que foi minha aluna há 20 e tantos anos atrás, e ela
eu cheguei no estabelecimento e ela, professor, tudo bem? E eu não esqueço de uma frase que você sempre falava, e eu esses dias estava repetindo ela, que não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Então veja bem, quer dizer, você fica feliz por quê? Porque alguém está seguindo aquilo que você, né? Então graças a Deus que é algo bom que eu passei lá atrás e que hoje está sendo seguido, né? Então formou acho que uma opinião, né? Uma opinião, é essa autoridade que nós falamos que todos nós passamos a nos constituir. Exato. Eu gostaria então que estamos caminhando, veja bem aí o nosso tempo, ele passa rápido, né? Eu gostaria, Mariana, que você deixasse uma mensagem para quem deseja entrar para esse campo da comunicação, da área, posso dizer aqui então, da publicidade, do jornalismo, de tudo isso, porque ele é convidativo, vamos falar, eu gosto muito disso e eu vejo. Né? Hoje eu acredito que a comunicação social está muito mais valorizada do que era antigamente, muito mais. E os campos que ele leva em diversas áreas e os nichos, a pessoa pode se especializar em comunicação de escola EAD. A pessoa pode se especializar em comunicação para advogados. Então, são muitas coisas que interessam a muitas pessoas e que esse campo está aí, né? Todo aberto. Muito aberto, porque você, vamos falar aqui, né? Inclusive na nossa turma aí, né? Um belo grupo de advogados da área advocatícia, né? Sim, tem muitos advogados. O quanto é importante a comunicação, né? Para essa área. E assim, cada uma delas, né? O quanto nós realmente precisamos e nos utilizamos disso o tempo todo, né? Verdade. E não poderia deixar, já que estás participando conosco, não poderia deixar de perguntar aqui que emitisse uma opinião a respeito, talvez, então, do nosso curso, desse bom debate, eu diria, de minha parte, e eu tenho sentido de vocês todos, em relação ao curso de comunicação, oratória, empreendedorismo, que estamos aí empenhados, né? Na quarta aula, estamos indo para a quinta aula. Exato, né? Então, professor Fassini, tem sido um curso muito legal, um curso que trouxe vários desafios para cada aluno. Ali nós temos na turma, temos advogados, temos as meninas da área de psicologia, temos o pessoal da segurança, o pessoal da comunicação, e cada um tira um ponto de que vai poder utilizar no seu trabalho. Eu quero só voltar àquela pergunta que o senhor me fez antes da mensagem que eu queria deixar para o profissional do campo da comunicação. Hoje na minha vivência, eu percebo que tem muito profissional, principalmente o pessoal que recém sai da academia, eles saem com aquela coisa, eu vou ser jornalista, eu vou só escrever redação. Então eu tive muitos colegas que às vezes só sabiam se comunicar através de um texto, só sabiam se ligar o microfone e desligar. E eu acho que a comunicação vai muito além disso. Eu acho que hoje os profissionais da comunicação têm que botar na cabeça que o campo é muito abrangente, mas que eles precisam saber um pouco de tudo. Empresa nenhuma hoje, e eu acho que isso em lugar nenhum, que é um profissional que só saiba gravar spot. Não, sabe? A pessoa precisa fazer de tudo, precisa atender o ouvinte pessoalmente muitas vezes, precisa atender o cliente. Então as pessoas, eu acho que o profissional da comunicação, um recado que eu dou é adaptação, inovação e busca pelo conhecimento. Eu acho que isso tá... Aquela busca sempre, né? Sempre buscando o novo. Constante. Até porque é um profissional que está no topo da atualização, né? Sem dúvida. Junto com o pessoal da tecnologia, ele tem que andar junto com o pessoal da tecnologia e não esperar o que o pessoal da tecnologia vai ditar. E até eu sinto assim porque, como é importante, eu próprio falo isso quando o pessoal da nossa região eu encontro nos eventos, muitas vezes até concedendo entrevistas, mas é uma satisfação muito grande você chegar a um desses radialistas, desses jornalistas publicitários que estão aí nas rádios, você cumprimentar eles, né? Eu tenho uma satisfação muito grande e me sinto
muito feliz. Então, de outra parte, esse profissional ele tem que estar aberto ao novo e a essas pessoas que para elas, talvez para ele é corriqueiro, né? Mas quem não gosta de vir cumprimentar alguém que estava lá na rádio, né? Então acho que essa proximidade do comunicador, né, com o público, com o seu público. Com o seu ouvinte, claro, porque ouvinte. Tu não está lá vendo o teu ouvinte, porém ele está te escutando todo dia. Sem dúvida, sem dúvida. Então né? tu tem que fazer esse diálogo com o ouvinte, além de fazer o diálogo com o teu cliente, né, que está ali anunciando na rádio que quer vender o seu produto. Tem isso também, né? Muito bem, então nós agora vamos chegando ao final, né, de mais essa nossa belíssima conversa, entrevista, live, poderíamos dizer assim, né? E como dissemos sempre, vai lá, nos acompanhe nos nossos projetos, nos nossos vídeos semanais, né? Para que a gente possa juntos trocar essa experiência. Sua palavra final, Mariana, e assim nós encerramos. Eu quero agradecer ao professor Fassini, que me deu essa oportunidade de conversar com um público diferente do meu, que são os alunos, seus alunos e os seus seguidores do seu canal. Dizer que o curso de oratória e empreendedorismo é um curso incrível, que sempre traz algo novo para nós, e muito obrigado por esse momento, então. Obrigado, Mariana, obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui, né? Que a gente possa seguir nesse trabalho, que tenhamos uma semana maravilhosa e assim, né, encerramos esta noite. Um abraço e até a próxima.